Olá! Nosso entrevistado de hoje é um grande amigo, um homem de família, muito sincero e honesto. Técnico de contabilidade, filho do seu Ateu e da dona Domingas, é natural de Cacique Doble, aos 53 anos, casado com Fabiane, pai da Stephanie, do Edgar Filho e da Manuela. Começou a trabalhar por volta dos 11 anos e nunca mais parou. Fã de carteirinha dos filhos, sonha em formá-los e viajar bastante. Fã de carteirinha do São José. Hoje, numa conversa de peso com o Edgar Calgaroto. Seja muito bem-vindo, um grande prazer te receber aqui, meu amigo. O prazer é meu, Rodrigo, estar participando desse programa, que já está fazendo bastante sucesso. E estamos aí, né, para descontrair um pouco e falar um pouquinho da minha vida para ti, né? Filho do seu Ateu, que não era ateu. Não, era só o nome. Na verdade, o nome dele era para ser Ateo, um nome bíblico. E na hora que registraram como ateu. Mas de ateu ele não tinha nada, pois era uma pessoa muito religiosa e muito conhecedor da vida também. Tu falou que ele dava nó nos padres. Dava, né? realmente. Quando se tratava de religião, ele dava nó em padre. Então acabou sendo uma grande ironia esse nome, que ele teve que carregar a vida inteira. Exatamente, uma grande ironia, porque na realidade ele era muito religioso. O que legou para ti o seu Ateu? Olha, cara, o meu pai é o meu ídolo. Hoje, faz 5 anos que ele faleceu já, mas ele ainda está muito vivo, presente na minha vida. Uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, que hoje, assim, ainda meus filhos, ainda aquelas lições de casa que eu não conseguia resolver, ele resolvia para eles. Então, ele deixou uma educação muito forte, rígida, mas forte e correta. E hoje, tenho muita saudade dele. Esses valores, honestidade, sinceridade, com certeza são coisas que ele deixou contigo também. Com certeza. Né? Meu pai também teve uma vida muito, como é que eu vou dizer assim, ele trabalhou muito na vida. Desde os 12 anos ele foi carreteiro, depois ele foi fiscal do ICM por 25 anos, aí ele resolveu pedir licença e foi para o Mato Grosso, abriu um supermercado lá. Lá pelas tantas ele resolveu... Leva a família toda junto. Ia todo mundo, uns ficavam, outros iam. Aí resolveu ir morar em Vilhena, Rondônia, abriu um restaurante lá. Aí depois retornou e ficou em Novo Hamburgo junto comigo aí uns 15 anos mais ou menos. A gente nunca quer perder eles, mas ele viveu bastante, 83 anos. 83 anos, muito bem vividos, por sinal. E a dona Domingas, tia? A minha mãe era uma pessoa muito batalhadora também, trabalhou muito na roça, né? E teve nada mais, nada menos que 13 filhos, 10 ainda são vivos. Na verdade, os 3 que faleceram foi no parto ainda. E morreu aos 72 anos, uma pessoa também que nos deu uma educação muito eficaz, porque na verdade o meu pai, na época que ele era fiscal do ICM, ele fazia ele era volante, ele ia para a estrada, aquela coisa toda. Então, a minha mãe, que na verdade era encarregada da educação mesmo, né? Ela puxava as orelhas. Puxava. Como toda gringa, né? Puxava mesmo. Esse sobrenome Calgaroto, evidentemente, coisa de gringo, né? Bem e essa gringo. prosperidade toda de toda a família, também uma coisa de gente que gosta do trabalho. Tu começou a trabalhar com 11 para 12 anos. Exatamente, eu comecei com 11 anos. Armava balão, vendia picolé, engraxava sapatos, cortava grama nas casas, 13 anos já com a carteira assinada. Na realidade, assim, Rodrigo, por que a gente começou a trabalhar novo? Porque com 10 filhos, cara, naquela época assim, eu não entendia muito por que eu pedia dinheiro, às vezes, e não tinha, né? Hoje eu entendo, até me dói um pouco isso. Então, o que restou? Ir trabalhar. Então, o que eu fazia? Quando nós íamos morar, nasci em Cacique Doble, aí moramos em Machadinho, moramos em Barracão, tudo no Rio Grande do Sul, aí nós íamos morar em São Leopoldo. Então, eu tive que trabalhar, né? Então, ali perto de casa, onde eu morava, tinha a sorveteria Bitelo, que é lá perto do Havaí, em São Leopoldo. E aí eu fui lá, comecei a vender picolé, aí depois, com o tempo, engraxava sapato, armava um bolão, descobri que eu era mais ligeiro que os outros, né? Eu cobrava um pouquinho mais. Então, eu trazia todo dia um pão e um leite para casa, para ajudar. Porque a gente morava numa casa pequena e todos os filhos. Então, mesmo meu pai trabalhando na fiscalização do ICM na época, com 10 filhos, realmente faltava, né? Não é que faltava, mas
a gente não passava necessidade, mas do melhor a gente não tinha. Então eu tinha que ajudar, né? Então eu pensava assim, então se eu não ganho, eu vou ter o meu dinheiro. Então foi isso que me fez começar tão novo. E isso me fez muito bem, rapaz, muito mesmo. E o futebol, hein? Onde é que nasceu isso? Cara, o futebol, na realidade, isso é uma paixão desde pequeno, né? Em todos, né? Com todos os meus irmãos, né? Eu tenho meu irmão mais velho, que ele chegou a ser profissional no comercial do Mato Grosso, quando ele estava na Brigada Militar. Depois o meu outro irmão tentou no Aimoré. E eu sempre jogando. Daí, em 1983, eu vim para Novo Hamburgo trabalhar com meu irmão, que ele tinha um escritório de contabilidade, onde eu era office boy. E aí jogava sábado de tarde com um time que se chamava Sarrafo. Sarrafo era o nome do time. E a gente jogava sábado de tarde com outros times. Aí um certo dia a gente jogou contra o Veterano do São José, lá no bairro São José. E aquele dia eu fiz 4 gols contra o Veterano. E tinha um cara olhando lá, que o nome dele é João Breno, que era cliente do escritório. Mas aí ele começou, Edgar, tu vai ter que jogar comigo lá no São José. Na realidade eu não queria, né? Mas o meu irmão, não, é cliente, aquela coisa toda, né? Então, comecei a jogar, fui jogar no São José e não saí mais, até hoje eu tô lá. Aí eu joguei, fui jogador, no ano que eu vim para o São José, em 83, nós somos campeão da várzea. Em 84 nós somos vice, em 85 nós entramos para o amador. Aí jogamos amador até 92, 93. Depois eu virei dirigente, virei presidente do São José por vários anos. E hoje eu sou presidente do Conselho Deliberativo lá. Continuo atuando forte lá, junto com o nosso presidente, o Luiz Rossoni, lá. E é um dos entusiastas, por certa forma, voltar ao futebol amador em Novo Hamburgo, né? Olha, na realidade, assim, o futebol amador, ele está decadente, né? Quando nós disputávamos o futebol amador, existiam 2 categorias, A e B, nós fazia parte da categoria A. Tinha mais de 36 times na região aqui. Tu vê que o amador desse ano tem 4 times. Sem falar na dificuldade que é por ter brigada militar, tem que ter licença de bombeiro, tu tem que ter o campo cercado. Então a volta ao amador mesmo, assim, está bem distante. Esse ano o São José voltou para jogar a várzea, está jogando a várzea, né? Mas já é uma retomada com certeza. ter a várzea de volta, né? Ter um torneio de várzea já é uma retomada. Né? Com certeza. Isso só aconteceu exatamente por essa puxada que vocês todos deram. Né? Sim, sim. Provavelmente nós não teríamos... Claro, demanda do povo esse poder, né? E vocês demandaram bem, né? Com certeza, a gente está exigindo isso, assim. A cidade está clamando por futebol, por esportes. Agora mesmo a gente está mesmo fazendo também uma campanha com futsal. A gente vai estar organizando uma Copa de Futsal Masters, que é São José, Motoca, o JR e Mecânica Novo Hamburgo, que são os 4 times, digamos assim, precursores do futebol futsal, né? Então, a cidade clama por isso. Então, a várzea, na realidade, ela era muito forte. Enfraqueceu e agora está voltando aos pouquinhos. O São José está fazendo parte disso também. Me parece que a gente não vai voltar a ter aquela explosão que um dia já teve, né? Tinha um campinho em cada lugar, né? Os campinhos deram lugares para outros empreendimentos, né? Exatamente. Isso é uma falta muito grande que existe para essa gurizada que tem aí. Hoje, por exemplo, na nossa época não tinha escolinha, tu saía de casa, ia jogar numa esquina e voltava, né? Muito bom ter a escolinha, mas me parece que falta aquela coisa de estar sempre com a bola no pé, né? Falta aquela coisa espontânea de tu sair, juntar os amigos e jogar bola. Hoje o meu filho, eu saio de casa, pego ele, levo todo dia no Novo Hamburgo, 4 horas eu volto, tenho medo de largar ele sozinho, entendeu? Não tem mais aquela coisa espontânea dos bairros. As crianças não têm mais onde se divertir jogando só futebol, sem pensar em se formar jogador ou outra coisa. Eles, na realidade, hoje, quando começa a entrar numa escolinha, o intuito já é ser um jogador de profissional. Não é aquilo que nós tínhamos... É o dinheiro como filho. Já é o dinheiro, não é aquilo que nós tínhamos quando a gente jogava futebol, sem imaginar se tu ia ser. Daqui a pouco um que se destacava era puxado, tu entendeu? Então isso realmente falta e não vai voltar mais, isso não existe mais. O Edgar jogou o Sul Brasileiro com o 15, né? Eu joguei o Sul Brasileiro em Curitiba com o 15 e o meu treinador lá era o Mauro Brochir na época. E lá não fomos muito felizes, ficamos em 3º lugar. Mas foi uma boa experiência que eu tive na época de amador, jogando lá no 15, fazendo preparação física lá.
uma coisa assim bem profissional na época, né? Para quem jogava só o amador no São José, que a gente treinava de vez em quando e ia jogar. E no 15 foi uma coisa bem profissional. Mas fiz grandes amigos lá. E depois, quando retornamos de Curitiba, voltei para o meu time do coração, que foi o São José. Mas o teu filho me parece que está fazendo uma caminhada um pouco diferente, né? O guri tem bola no pé. O meu filho... Está tendo talvez mais oportunidade que o pai também, de se dedicar a isso, né? Com certeza, né? O acompanhamento que ele está tendo hoje nas escolinhas do Novo Hamburgo, pessoas da minha geração com certeza não tiveram, né? E tinha grandes jogadores assim maravilhosos que eu vi jogar, que poderiam ter sido profissional tranquilamente. Então, o meu filho hoje ele está já no Novo Hamburgo, ele está lá desde os 6 anos. Um ano só que ele saiu que jogou no americano e esse ano ele retornou. Ele tem um acompanhamento lá dos professores, está fazendo uma base, digamos assim, que pode ser que, dependendo da dedicação dele, ele consiga ser um profissional, com certeza. Já passou numa peneirinha no Internacional, que passou. O teu outro time de coração. O meu time de coração também, né? Nasci colorado e não vai ter jeito, né? Apesar de tudo que está acontecendo aí, né? Ele teve a oportunidade, foi levado para o Paulinho Schneider, que tem o Genoma Colorado aqui no Novo Hamburgo. Ele foi levado para o Inter para fazer uma peneira, mas ele me disse, é de todo o Brasil. Ele vai depender dele, né? Eu não posso, a gente não influencia em nada. Na época, eles avaliaram lá, quem avaliou ele foi o Pinga, o Dorinho, o Zé Mário, e tinha mais um lá também, tal de Claito, acho que era. E avaliaram, aí foi ele mais 4 guri aqui do americano. E só ele passou na categoria 2000, né? O resto tudo foi dispensado, né? Na época, para mim, foi uma surpresa pela dificuldade que esse né? Então, depois eu recebi um telefonema para ele se apresentar no Beira-Rio. Quando ele foi treinar com a categoria dele mesmo, 2000, eles não aprovaram. Mas, na época, a gente não entende muito dessas coisas, né? Porque ele passou por tudo aquilo e fez 3 treinamentos de segunda, quarta e sexta, de 2 horas, e eles disseram que ele teria que ter vindo melhor preparado, né? Então, acho que talvez eu tenha falhado um pouco em não ter exigido que ele tivesse treinado mais tempo lá para ver, né? Mas ele está com 14. 13 para 14, vai fazer 14 agora em outubro. Tem ainda toda a chance de estar desenvolvendo isso, talvez... Cafu, que é o Cafu, diz que foi negado em diversas oportunidades, peneiras profissionais. Né? 7 vezes ele foi negado no... Acho que essa é uma história de superação que vale para qualquer gurizada que está chegando aí querendo ir para lá. Né? E ele é colorado também, mas ele já me disse, pai, se aparecer uma peneira no Grêmio, nós vamos para lá também, né? Não, sabe também. Já é uma coisa que também... Esse ano mesmo que ele estava no americano, agora quando o outro treinador assumiu, que conhecia ele, que ele jogou na escolinha de São José também, pediu para ele ficar lá. E ele disse, olha, Edgar, se tu vir para cá, tu só não vai jogar se tu não quiser. E ele estava no Novo Hamburgo e eu disse para ele, meu filho, tu viu que a concorrência aqui é bem maior. Ele disse para mim, não, meu pai, mas eu vou correr atrás aqui. Então, acho que ele já tem uma personalidade. Hoje está no Novo Hamburgo, né? Hoje à tarde num jogo contra Estão jogando contra o Inter. Não sei como é que for ainda, né? O coração não tem nem dúvida da história dele. Não, o coração nesse momento é meu filho. Não tem nenhuma dúvida da história dele. É meu filho. Apesar do momento do teu time, eu quero saber por que disso, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Edgar Calgaroto.